quais são os momentos que a gente mais come, né? Sim. E por que a gente mais come? A gente precisa prestar atenção. E não ir comer só por um impulso, né? Porque muitas vezes esse impulso, esse primeiro passo, é o que vai levar a gente a não conseguir parar, né? Sim. Especificamente. Claro que existem situações, né, como em pacientes obesos, que a gente precisa de medicações, porque as pessoas já chegaram num nível, Elas não né? conseguem mais, né? Sem o medicamento entraria até para dar um conforto para esse paciente. Sim, e é necessário, né? Porque existe um distúrbio neuroendócrino bioquímico, Sim. né? E, inclusive, é um preconceito, né? Que muitas vezes as pessoas já trazem arraigado, que é uma crença que a gente precisa desmistificar aqui, porque a obesidade, o sobrepeso e as dificuldades em se iniciar, em se mudar o comportamento alimentar, elas têm um impacto muito Sim. grande na nossa sociedade, né? Na nossa saúde. Então, é muito importante, sim. Porém, não adianta só você mudar a química sem você entender o seu processo, né? O seu processo tem a química, mas tem outras coisas. Então, exatamente, se você não faz atividade física, se você tem uma genética, se você já percebeu que você tem um impulso de comer no momento que você está ansioso, você precisa, Aquela válvula obviamente. de escape, sim. E Isso. só uma coisa aqui importante, Existe um. em relação à compulsão alimentar, que é algo que gera muitas dúvidas nas pessoas. O transtorno da compulsão alimentar, gente, ele consiste numa repetição de comportamento. Então, não é assim, por exemplo, eu tô mais ansiosa, eu vou ali para comer um docinho, mas isso é Sim, pontual. Não, é uma sim. repetição. Então, a pessoa que ela sofre de compulsão alimentar, ela faz disso um hábito. E ela planeja a sua vida para aquele momento. Sim, ela tem um Geralmente ela transtorno come que escondido precisa de também. diagnóstico, Sim, inclusive, né? sim. E precisa de uma abordagem, muitas vezes, concomitante de um psiquiatra, de um psicoterapeuta, de uma Exatamente. nutricionista. Então, é por isso que a gente está aqui insistindo, a gente não está aqui querendo dar protocolos de diagnóstico para vocês, que é diferente quando o paciente tem um distúrbios de comportamento alimentar, seja uma compulsão, uma bulimia, anorexia, aonde ele vai precisar de uma equipe integrada, né? O endócrino, um médico integrativo, um nutri, um O psiquiatra psicólogo e uma também. pessoa que tem um comportamento de compulsão para compensar uma emoção, tá? E isso é mais comum do que se imagina, né? Exatamente. A paciente acabou assim, olha, eu vou comer um docinho porque hoje eu tô triste, ou porque, na verdade, meu chefe brigou comigo. É É uma crença. É uma É uma crença. crença de merecimento. Sim. E é muito importante também irmos na raiz do problema. Por que um docinho? Geralmente é no final do dia. Então, o que acontece? É o momento em que você se premia pelo dia que você passou. É o momento em que você lida com alguma questão que esteja te desmotivando, seja essa questão dentro da sua casa, com a sua família, com seus filhos. Então, irmos na raiz do problema, ao meu ver, é muito mais eficaz do que somente uma suplementação ou alguma coisa para deixar de comer esse docinho. A gente realmente precisa se auto-perceber. E as pessoas não fazem isso. Sim. E a outra coisa, né? Eu sinto que muitos pacientes, muitas vezes, inclusive, quando, Patrícia, eles não conseguem seguir uma primeira orientação, eles ficam com vergonha, eles ficam se culpando, eles não querem, inclusive, ir na Voltar. consulta, Não querem. porque eles estão ali. É justamente, eles precisam ir para que a gente possa entender que O que alguma deu coisa certo, ali o não que não deu fechou. certo. Sim. E geralmente, alguma coisa não fecha porque ou não se viu algo, ou eles não passaram, né? Enfim, não passaram, na verdade, para a gente esse tipo de informação e a gente não entende.
né? Especificamente, o que acontece. Então, assim, o que eu acho muito importante, né? A pessoa perguntou aqui Sim, se eu a estou gente pode vendo. confiar nos Os nossos nossos próprios instintos. instintos alimentares. Em alguns momentos, sim, Sim. né? Porque você pode confiar, porque você tem até um corpo que, na verdade, precisa de energia Sim. e você E o tem uma... corpo fala, o corpo responde. Então você consegue Exatamente. identificar o que te faz bem e o que não te faz bem. Mas como você come e como que você monta isso, ao meu ver, é primordial você ter um acompanhamento profissional, Sim. porque sozinho você não vai E, conseguir. e a outra coisa, né? Aquilo que a gente falou, pequenas coisas, né? Como comer com as mãos, né? Sim. Vendo televisão, estudando na tela do computador, isso vai levar você Comer a no comer muito menos. sofá. Então, assim, é importante a gente mensurar o tipo de comida também, né, Patrícia? Eu queria te perguntar, né? Porque não é só a quantidade, né? A gente vê hoje em dia como a maioria das pessoas, até por falta de tempo, como a gente conversou aqui, né? Enfim, como elas acabam não priorizando um alimento, né, que vai trazer para elas saúde, satisfação, inclusive equilíbrio A hormonal e de verdadeira neurotransmissores. nutrição. Sim, eu vejo que as pessoas, elas muitas vezes acabam se preocupando muito mais com a quantidade, com o método quantitativo, mas se esquecem do qualitativo. Então, qual é a qualidade desse alimento? O que que ele fornece para o seu corpo, para as suas células? Então, ninguém engorda, Sil, comendo comida de verdade, que é algo que eu prego nas minhas redes sociais já há muitos anos. Comam A comida não de verdade. ser que come grandes quantidades, É, né? sim, Absurdas, né? Porque, assim, na verdade, tudo tem um valor energético, sim. né? Então, assim, a comida de verdade, ela vai dar pra gente, do ponto de vista nutricional, muito mais qualidade. Agora, sem dúvida nenhuma, se você comer uma panela de purê de Não, de abóbora, arroz, com certeza essa conta vai para algum lugar. Vai para a barriga, para a coxa, para o e colote. aí, Mulheres me uma outra entenderão. pessoa aqui me perguntou Sim. por que que depois do almoço eu tenho vontade de comer aquele docinho? Porque geralmente, quando a gente come, a gente tem uma resposta insulínica, né? E essa resposta insulínica leva muitas vezes você a ir a olhar e a querer. E a questão do hábito. Porque eu não como docinho depois da Sim, refeição. Então, eu o não como hábito de também. você comer o docinho, né, vai fazer com que você gere uma química e aquilo ali fique memorizado no seu sistema límbico, de ali, né, nas amígdalas, no sistema de recompensa, para que você possa continuar comendo dessa forma. É isso, não é, É Patrícia? isso acontece muito também quando a sua alimentação ela tem uma alta carga glicêmica. Então, se você faz uma refeição com uma alta carga glicêmica, as chances de você ter esse apetite para o docinho após essa refeição são imensas. Então, diminua a sua carga glicêmica, que essa vontadezinha tende a melhorar e muito. Tá, e vamos falar agora aqui do jejum. O que você acha do jejum ou o que você acha de outros protocolos mais específicos? A gente vai falar de uma forma geral, porque a gente já Sim, conversou para as claro. pessoas, né, que Sim. a individualização é importante, né? Mas vamos lá. Eu sou super a favor do jejum, respondendo a sua pergunta. É uma prática milenária, inclusive, os nossos ancestrais faziam jejum. Não existia esse protocolo moderno de comer a cada 3 horas, coisa que, inclusive, eu não sou a favor. E realmente é a única prática até hoje comprovada cientificamente em pró da longevidade. Então, o jejum para mim é muito bom. Só que é aquilo, o jejum ele não serve para todo mundo. Esse é um ponto importante. Então, você vê o momento de vida que está esse paciente e ver se esse protocolo de jejum atende a todas as demandas dele é fundamental. Mas eu sou super a favor, sim, do jejum. E você, Sil? Você também é?
Então, eu acho que é como qualquer técnica, qualquer protocolo de perda de peso, é super válido. Só Sim, que a gente tem que, na verdade, olhar o resto sim, também. claro. Então, por exemplo, Se um atende, paciente que tem óbvio. uma patologia de refluxo, o jejum não vai Sim, ser bom, não. porque vai, muitas vezes, expor essa mucosa gástrica a mais ácido. Quem tem transtorno psiquiátrico não Não, consegue. jejum não é, sim. Então, eu estou dando algumas Sim, situações, né? E quem usa o jejum para se, digamos assim, se libertar da culpa de ter comido muito. O jejum tem que ser o que nem uma religião. Você faz aquilo ali porque aquilo ali tem a ver com você. Diz alguma coisa, tem uma conexão com aquilo que você, né? E tem uma eficiência, sim, obviamente. Só que é. não dá para você fazer esse jejum sozinho. Por quê? Porque você precisa entender as suas necessidades, Como você abre essa como você janela vai de quebrar esse alimentação, jejum, sim, que as né? pessoas O não sabem. quanto tempo você consegue, se você não vai ter problemas em relação a isso. Então, sempre procurar alguém da área que possa te atender. E aproveitando aqui, Patrícia, uma pessoa que, acho que foi Maria, se eu não me engano, não me lembro aqui que passou correndo. Ela perguntou: eu só vou conseguir ter maturidade de melhorar minhas escolhas procurando bons profissionais ou profissionais eficientes? O que eu posso te responder é o seguinte: se você não conseguiu sozinha ou sozinho, né? Sim, né? Porque tudo aquilo que a gente não consegue fazer como autodidatas, sim. Então, você teria que procurar um profissional que, além de tratar a sua queixa, tratasse você, a sua história, né? Olhasse para você, o seu momento, com todos digamos, os Sim, desdobramentos, inclusive com as suas tentativas, né? A outra coisa também que as pessoas precisam entender, que aí eu acho que a Patrícia pode dizer, que quando você está na fissura de perder peso, né, e não é o caso daquele paciente obeso, mas uma pessoa que já está sim, num processo, fazendo uma atividade física, muitas vezes esse peso numérico ele não muda de imediato, porque vai acontecendo uma transformação, uma mudança, né? E o paciente não entende isso, ele acha que ele não está conseguindo. sim. Fale sobre isso, Sim, Patrícia. é verdade. Ele acha que o parâmetro, sabe, principal é o peso total dele, sendo que a gente precisa entender como que está essa composição corporal desse paciente. E as pessoas elas não conseguem entender O isso. que é composição corporal para as pessoas que não sabem? Vamos lá, nada mais é do que a quantidade de água do nosso corpo versus a quantidade de massa muscular e de gordura. Cada um vai ter um peso. E isso, esse total todo, é a nossa composição corporal. É a relação Então, de gordura que você tem frente à massa perfeito. muscular e aquilo ali vai gerar um gasto energético diante de um tempo, né? Para que exatamente você tenha uma noção daquilo que você pode ingerir, né? Exatamente. E se você for uma pessoa ativa, tipo, faça uma atividade física, entre outras coisas, você pode contabilizar isso no gerenciamento Sim. da sua alimentação, né? E o que acontece? A gente tem ainda Essa, gente, é a taxa metabólica basal, viu? Para quem não isso, sabe. É sobre isso que a Sil está isso. falando. Isso, tá. E aí, o que acontece também? A gente tem fatores externos que podem interferir, inclusive, no nosso próprio senso em relação à questão de peso e gerenciamento de peso, né? Que é o quê? Estresse, né? Mídia, né? A mídia hoje em dia colocando uma série de fatores, inclusive né, em relação a sucesso, em relação à beleza. Então, assim, Essa pressão toda, né, em cima das pessoas. Sim. sim, como lidar com isso? Né? Eu acho o seguinte, gente, se todo mundo fosse igual, tivesse o mesmo cabelo, o mesmo corpo, né? A mesma maneira de ser, ia ser horrível, né? Se você te parasse, ia ser uma coisa chata. Então, assim, a gente tem que se ver como essência, né?
e tem que entrar em contato com aquilo que a gente realmente quer, não com aquilo que estão exigindo da gente ou a necessidade que a gente tem de ser aceito, né? Aí é outra coisa, né? Então, se eu quero ter um corpo saudável, se eu quero melhorar minha performance cognitiva, física, se eu quero perder peso, isso é um desejo meu, eu tenho que ser coerente entre o que eu penso, entre o que eu falo e entre o que eu faço. Ah, não, eu quero perder peso. Eu não faço atividade física, eu como errado, eu durmo mal, eu me estresso. Então, a gente precisa gerenciar, entender tudo que está impactando na gente. E hoje em dia a gente tem o quê? Muita informação. Né? É muita informação acontecendo ao mesmo tempo. E pouca conexão com o que a gente realmente quer e precisa. Sim. Então, se a gente não estiver conectado com o que a gente precisa e com o que a gente quer, a gente não vai tomar a melhor decisão. A gente não vai escolher. A gente não vai conseguir sair do ponto A para o ponto B. Ou a gente vai tomar o caminho errado. A gente vai demorar mais tempo. Vai pegar uns atalhos que vão demorar muito. Então, isso é fundamental. E o que a gente pode fazer por vocês, né, como profissionais? Entender esse processo, né, gerenciar o corpo para que o seu corpo esteja o melhor possível do ponto de vista hormonal, de absorção de nutrientes, ajudar você a ter técnicas para dormir melhor, para lidar com o estresse, de uma forma ampla, e com uma profissional como a Patrícia, né, encontrar algo que eu consiga fazer tendo prazer, inclusive, porque sem prazer ninguém vive, não, né? E a comida, inclusive. E aí né? o cérebro, ele acaba, sim, né? E que seja sem possível de executar. E sem prazer, o cérebro, ele acaba indo por um outro caminho, né? Então, sabe, vamos supor, quem fica muitos anos em uma dieta, entre aspas, muito rica em várias exclusões, né? Então, esse paciente nunca pode comer nada. As chances do cérebro dele ir para uma outra válvula de escape são imensas. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Atendo diariamente vários casos de pacientes que ficaram muitos meses em dieta altamente restrita e ficaram viciados em álcool, em drogas ou em compras. Então, o cérebro faz essa compensação. Sim. Então, esse prazer com o alimento, realmente, ele é fundamental. E pouco se fala sobre isso. Sim, sim. Então, é isso que a gente precisa, fundamentalmente. Então, eu acho que o primeiro ponto é a decisão. Sim. Eu quero. Segundo ponto é perceber o que eu faço de errado. Então, eu estou dando as dicas para vocês. Segundo ponto, o que eu faço de errado? Eu como muito? Ah, não, durante a semana eu não como muito. Mas, dá o final de semana, eu desligo o meu desconfiômetro e saio comendo tudo que vejo pela frente. Pro rodízio de pizza, rodízio japonês, eu bebo 3 garrafas de vinho. Desculpa. Então, você já sabe que o final de semana é seu problema. Então, o que você vai fazer no final de semana? Você vai arranjar uma estratégia, você vai evitar certos lugares, você vai arranjar uma estratégia. Ah, é da noite pro dia? Não, mas você já sabe que está ali. Se você continuar no automático, você vai fazer. Então, a grande parte dos meus pacientes, né, que têm insucessos, tá? Eles repetem aquilo, né? Eles repetem aquilo que eles não conseguiram perceber que fazem, tá? Vamos lá. E, gente, só uma coisa, tá? Eu já tinha dito no vídeo anterior. Quando eu preparo uma conduta dietética, eu levo em conta vários parâmetros. Então, não existe uma alimentação única. Não existe isso. O que serve para mim não serve para vocês, não serve para a Sil. Uma boa dieta, um bom plano alimentar, a gente leva em consideração o perfil genético, o perfil metabólico, o tipo sanguíneo, o que está acontecendo na vida desse paciente. Então, não caiam nessa de copiar a alimentação do outro, da revista, essas dicas aí que aparecem. Vamos tentar fazer uma coisa interativa aqui com as pessoas que estão aqui. Vamos. Quem consegue
entender, quem consegue entender, né? Qual é o seu erro? Quem já sabe qual é o seu erro em relação à questão de alimentação? Se é que a pessoa tem esse erro, né? Pode ser que a pessoa nem tenha, né? Tem várias pessoas que comem bem. Sim, é verdade. Que comem Ou bem, acham que comem bem, né? Sim, Isso eu pego exatamente. muito no Né? Mas consultório. vamos lá. Se Sim. alguém estiver aqui, pode passar pra gente. Porque o que acontece, gente? Não adianta a gente querer uma coisa se a gente não sabe nem o que a gente faz. Então, a gente precisa entender o que a gente faz pra gente ir para aquilo que a gente quer. Tá? É coisa básica. Tá? E como é que a gente vai fazer isso? Obviamente, né? Entendendo todo esse contexto e criando uma estratégia que funcione. E como é que a gente vai saber se funciona? Na prática. Né? Você vai executar, você vai continuar fazendo. Ai, doutora, mas aí fui demitida, sei lá, aconteceu alguma coisa. Aí você se dana a comer de novo. Então, o que você precisa? Você precisa de uma estratégia para lidar com o seu estresse. Você não precisa da comida. Você está usando a comida como algo, tá? E se perguntar o que aquela comida representa para você, né? Não sei, mas aí, Patrícia, pode-se entrar num padrão mais profundo que a pessoa nem consiga entender. Ela nem consegue. Eu tô falando do básico, né? Às vezes, ela nem vai conseguir, no momento nesse, né, entrar em contato com isso. Mas eu estou dizendo o seguinte, se ela percebe que toda vez, diante de um desafio, de um aborrecimento, de uma situação, porque briga com o marido, porque briga com o filho, porque ela come, ela não precisa da comida, ela precisa arranjar alguma coisa para lidar com esse momento, porque esse momento vai acontecer, isso faz parte. Faz parte da vida, você ter situações difíceis. Então, a gente precisa entender que quando a gente está recorrendo para a comida, é porque a gente não está usando outras coisas que a gente precisa. É o que você falou, quando a pessoa se restringe da comida, ela vai para o álcool, ela vai para a droga, ela vai comprar. Por quê? Porque a gente precisa de uma química. Ah, mas o que as terapias, ou o que algumas filosofias, ou o que vamos dizer assim, hobbies, o que algumas coisas podem fazer para você? Justamente isso. Balancear o teu eixo neuroendócrino, né? Assim como os alimentos, assim como uma série de coisas. Porque, na verdade, nós somos uma máquina que tem uma engrenagem, né? E tem todo um método de funcionamento e que tem química. Então, equilibrar esse sistema serotoninérgico, né? Exatamente. Sim, exatamente. E agora, existem situações, obviamente, por exemplo, como a gravidez, que muitas vezes você ganha o peso, mesmo sem comer muito, por uma questão hormonal. Eu tenho várias grávidas que comeram super direito e que engordaram por uma questão ali hormonal, de desequilíbrio, e depois perderam, né? E vale salientar que eu acho que é muito importante as pessoas entenderem, né? Principalmente quem tem filhos, que tem 3 fases da vida que são muito importantes em relação a você gerenciar o seu peso. A infância, a adolescência e a gravidez. Porque são momentos da nossa vida que a gente está sofrendo muita influência hormonal e que você tem ali um desequilíbrio do seu corpo. Então, assim, várias pessoas que engordaram muito, engordaram nesses períodos das suas vidas, né? Então, cabe realmente ter esse cuidado. E a gente tem hoje uma população de crianças e de adolescentes com sobrepeso e com obesidade em cifras assim absurdas. Então, a gente vai ter uma população daqui a 30 anos ou 20 anos, talvez um pouco menos, com muitos problemas de saúde. A gente começa o processo de aterosclerose com 7 anos de idade. 6, 7 anos de idade. Então, se a gente não começa a cuidar da nossa alimentação, ou da alimentação dos nossos filhos, né? A gente está desde o ventre, né? Exatamente. Então, assim, é uma responsabilidade social, uma responsabilidade familiar, né? Que a gente precisa ter. Agora, ninguém está dizendo aqui, gente, vocês precisam ter uma vida monástica, né? Nada disso. Nada disso. A gente pode se dar ao luxo, aos prazeres, desde que
a gente saiba, né, Esse equilíbrio. equilibrar e usar isso de uma forma a nosso favor, né? Eu acho que a questão toda é essa. Então, eu não acredito em radicalidades, a não ser que para aquela pessoa isso seja um método que funcione, que pode ser que exista pessoas... Para muitas pessoas existe o tudo ou nada. Exatamente. Então, Mas acontece que se ela não tiver uma base bem estruturada, ela vai te compensar em algum momento. vai. Né? Então, eu acredito em uma estratégia aonde você realmente se enxergue, né, e consiga viabilizar possibilidades. Eu estava falando aqui especificamente que, enfim, eu sempre tomei um café da manhã mais voluntoso porque eu fui criada assim. É o que você né? estava falando antes do vídeo. Isso para mim funcionava cair. muito bem. Isso me ajudou muito, porque quando eu dei plantão, quando eu era nova e dava plantão, eu não tinha hora para almoçar. Então, quando eu saía de casa e tomava um café da manhã reforçado, o que acontecia? Isso me ajudava ao longo do dia. Né? E depois, num dado momento, eu comia. Só que existem pessoas que não gostam de tomar café da manhã e tá tudo certo também. É o meu caso, por exemplo, viu, pessoal? Eu, Patrícia, eu não tomo café da manhã. Isso não funciona para mim. Sim, eu me sinto tomo mal. muito. Então, você vê duas pessoas que têm cada um exatamente diferentes. Sim. E estamos ambas dentro de um perfil de saúde, né, esteticamente satisfeitas. Sim. O que acontece também? A gente tem, hoje em dia, uma questão de autoestima, né, e de falta de confiança, até pela exposição que a gente tem hoje em dia para a mídia, relacionada à questão corporal. Né? Não está aí o problema, mas interfere, porque a imagem acaba criando-se um padrão, né, que, a meu ver, inclusive, é muito exagerado. Né? Mas, então, as pessoas se sentem muitas vezes, vamos dizer assim, elas se sentem fora ali de um contexto ideal, e isso acaba mexendo com elas em relação a términos de relacionamento, Sim. a rejeições, que às vezes não está nem ali, mas fica ali. Né? Às vezes não está, fica ali. Né? Fica registrado. Então eu acho importante, né, que cada um, dentro do seu universo, né, primeiro lixe o que eu faço ou o que eu não faço, que me leva, se é o caso, né, da pessoa, a ganhar peso ou a reganhar peso. O que eu repito? Eu não durmo. Vamos montar uma estratégia, ou vamos entender por que a pessoa não dorme. Ponto. A pessoa já entendeu. Padrão de não, comportamento doutora, repetitivo. Eu durmo muito bem, eu faço atividade física, mas realmente eu não como nada o dia inteiro e chega de noite, eu saio atacando a geladeira e como compulsivamente. Assim, a pessoa já percebeu, ela já sabe. Então o que eu faço? Bom, a primeira coisa é ajudar aquela pessoa a diminuir aquele comportamento naquele horário e progressivamente, segundo a Patrícia pode falar, inclusive, e melhorando ali, seja na hora do almoço, seja tarde, não precisa ser de manhã, ela começa a fazer coisas, a dar pequenos passos. Né? Porque se ela não fizer isso, ela não vai mudar o padrão. Não. Porque foi assim que ela aprendeu, é assim que ela gira. A gente muitas vezes pode recorrer à parte de... Sim, muitas vezes precisa. Né? E tem outra coisa, gente, que vocês precisam entender. Às vezes, vocês podem ter, além de tudo isso que a gente falou, uma microbiota que não esteja funcionando, que esteja inadequada. Né? O segundo cérebro ali, o intestino, ele funciona, tem essa função. Mas será que só isso pode interferir? Às vezes sim. Às vezes sim. A gente não sabe. A gente precisa, obviamente, né? Eu quero que a Patrícia também fale aqui um pouquinho, olhar para alguns lugares que vocês, como, vamos dizer assim, como pacientes, não tenham essa minúcia para poder, porque se a gente não fizer
essa investigação fica como ponto cego. E aí o paciente fica como? Repetindo. Essa investigação minuciosa do que acontece na vida desse paciente e a história de vida dele também. Eu gosto muito de voltar lá atrás, sabe, Sil, nas minhas consultas, entender a história desse paciente, quem foi esse pai, essa mãe, como que ele foi educado, quais eram os hábitos alimentares dessa família, porque isso tudo a gente traz para a nossa vida adulta. A gente faz isso, e a compensação muitas vezes começa na infância, né? Então, olha, a pessoa passou de ano, ou fez uma prova. Vamos ali comer. Um bolinho, um cachorro-quente, um McDonald's. Então, você entende ali emocionalmente uma compensação, né, de algo, e aquilo fica lá guardado no seu sistema límbico. Fica guardado. E você usa, né? Então, acontece que, no primeiro momento, a gente não lembra disso, né? A gente nem sabe que isso tem interferência, porém, isso tem, né? Então, mais uma vez falando, se algumas pessoas comem diferentemente de vocês e conseguem, mesmo comendo em alguma refeição ou comendo numa quantidade maior, e conseguem se manter no peso ou até mesmo emagrecer, não se sintam diferentes delas. Elas são diferentes de vocês. Elas têm processos, atividades genéticas diferentes. Então, você precisa se focar no seu processo. A partir desse lugar único, aí você pode ir para o geral. Exatamente. Você pode, olha, eu já percebi que meu problema é esse. Eu posso tentar fazer isso? Pode. Você já sabe que é o seu, né? Então, eu acho que essa é a principal dica que eu daria inicialmente para vocês. E, obviamente, né, como uma pessoa perguntou aqui, voltando lá, que eu achei a pergunta muito pertinente, se você não consegue, apesar de você ter identificado, né, esses fatores, gerenciar o seu peso ou progredir, sim, você precisa procurar profissionais, uma equipe de profissionais que vá falar a sua língua, que vá te tratar, que vá te ver. Não vá simplesmente fazer uma conta matemática, que pode ser até que te ajude, né? Mas não resolva o teu problema. Curto prazo, né? Isso vai ajudar. Sim, exatamente. Então, eu acho que isso é importante, né? Do ponto de vista, digamos assim, até mesmo de você não desanimar. Então, não mudar o seu mindset. Mas eu já tentei várias vezes, eu não consegui. Mas você tentou da forma certa? Você sabia disso que a gente está falando aqui? Não sabia. Você foi porque você ouviu na internet, porque a sua vizinha, porque o seu namorado. Então, se você não tinha se atentado para isso, agora você está se atentando, agora você vai fazer de uma maneira diferente, né? Então, aquilo que a gente faz serve de aprendizado, serve de referência, né? É importante. Então, eu acho que, apesar de ser frustrante, muitas vezes, né? A Patrícia trabalha com essa parte também, ela pode dizer, essa frustração está dizendo alguma coisa para a gente e o insucesso também está dizendo alguma coisa para a gente sobre a gente. Sim. Ou sobre algo que está sendo tangível nessa dinâmica, né? Então, por isso que eu acho que o mais importante não é você conseguir uma alimentação, um protocolo, um detox. Isso é ótimo, isso é maravilhoso, tá? E pode sim fazer muito bem. Mas a gente não está pensando nisso, a gente está pensando em resolver o seu problema. Sim. A gente está pensando aqui em te dar aquilo que você decidiu que você quer, né? Que você tomou a decisão, então a tomada de decisão é muito importante. E depois que você tomou a decisão de ir para o A para o B, você precisa entender qual vai ser o melhor caminho para você. É fazer disso um estilo de vida, né, Sil? É sobre isso que você está dizendo, né? E é claro que a gente vai ter os nossos percalços, as nossas dificuldades ao longo desse caminho, mas é somente atravessando eles que a gente chega no nosso tão sonhado objetivo. Sim, sim.
Eu conheço várias pessoas, né, que não, simplesmente não tem tempo para comer. Eu não estou nem falando de exercício, eu estou falando não tem tempo para comer. Uma pessoa que não tem tempo para comer, ela vai adoecer. Sim. Ou ela, no mínimo, tá, vai ter fragilidade imunológica, ela vai comer, ela vai engordar, ela vai ter uma microbiota que não funciona, ela vai ter outras situações. Ela não investe no básico. Gente, é dormir, comer, tá? Ir ao banheiro, Sim, gerenciar estresse. sim. Tá? Sem isso, esquece. Vocês não vão conseguir sair do ponto A, nem pro B, nem pro C, nem pro D, nem pro Z, nem pro lugar nenhum. Porque não adianta. E você não vai conseguir simplesmente driblar um comportamento sem entender a engrenagem que está por trás dele. Ele vai vir de outra forma, ele vai vir de uma outra maneira, por uma outra via. Entendeu? Então, e o que vocês precisam entender? E aí eu quero dizer para a Patrícia, né? Quando você pega, Patrícia, um paciente diabético e que poderia, né, tipo 2, né, que ficou a Sim, partir da adquirir. obesidade. Exatamente. Você já chegou, o paciente já chegou a fazer esse tipo de comentário com você? Nossa, se eu soubesse, eu poderia ter feito diferente. Sim. Você já teve esse tipo de relato? Sim, eu já tive esse tipo de relato e eu falo a seguinte coisa para o paciente: ter escolha é um luxo. Então é muito bom quando. Isso, eu acho que travou, não? Não, Não? Ah, tá. travou não. Ah, tá. Pronto, desculpa. Ter escolha, gente, é um luxo. Então é muito bom quando a gente percebe antes da comorbidade estar instalada de uma tal forma que a gente não consegue mais reverter isso. Então, é apenas controlar, mas a comorbidade ela acontece e esse paciente morre com isso. Sim. Então, esse tipo de comentário eu recebo muito. Nossa, se eu já soubesse disso antes, se eu tivesse prestado atenção nesse momento de vida. Só que aí, realmente, muitos pacientes já chegam num quadro clínico que não tem mais como reverter. Aí é mais uma questão mesmo de controlar. E aí vamos lá, né? Já que a gente está na era da internet, né? E que trouxe várias, né, possibilidades, inclusive da gente estar aqui com vocês, o que é muito bom, né? Compartilhando nossa experiência, nosso ponto de vista, nossa abordagem. O que é importante, gente, na hora de vocês escolherem um método? Primeiro, vocês se sentirem identificados, acolhidos, olhados, né, profundamente, não importa por quem seja, né? Porque se você faz uma coisa que você não se conecta, você não vai continuar fazendo, né? Então, a conexão, ela é fundamental, né? Não só consigo próprio, mas com aquilo que vai, ou com aquele, ou com aquilo que vai trazer para você, né, uma possibilidade de mudança, né? E a outra coisa, geralmente, a chave está na gente, não tá No outro. fora da gente, tá? Então, só para que vocês possam entender, é muito mais fácil olhar para fora do que olhar para dentro. E realmente é difícil olhar para dentro, não é fácil, tá? Porém, o que a gente aqui está conversando com vocês é uma coisa muito básica que qualquer pessoa pode fazer. Sim, qualquer pessoa. Prestar Porque, gente, atenção naquilo que efetivamente está fazendo ou que não está fazendo. E que possa estar ligado ao processo de dificuldade no gerenciamento de peso, né? porque o básico, gente, o básico bem feito, ele é perfeito. É isso. Exatamente, não adianta, vocês não precisam de coisas miraculosas, de medicamentos, muitas vezes. É só olhar. E aí, de acordo com esse olhar e de acordo com, obviamente, que uma avaliação que inclua tudo aquilo que a gente falou no início, né, descarte de doenças, medicamentos, transtornos psiquiátricos, transtornos alimentares, a gente vai tratar daquilo que realmente está fazendo você ganhar peso e não perder, entendeu? Sem você ficar
dando volta em Nesse círculos, ciclo porque vicioso. isso gera desânimo, isso gera infelicidade, isso gera. E a gente precisa, a gente efetivamente precisa estar bem, seja para enfrentar os desafios, seja para a gente poder fazer esporte, seja para a gente namorar, seja para a gente ir para uma festa e aproveitar, seja para a gente fazer viagens, seja para a gente construir os nossos sonhos, seja para ganhar dinheiro na internet, que todo mundo quer hoje em dia ganhar dinheiro. Então, ok, é legítimo, é lícito, mas como fazer isso? Se o básico por você não está fazendo. Então, fica aqui para vocês. Essa reflexão. Eu estou aberta aqui à reflexão, eu estou aberta a alguma pergunta. Patrícia, eu deixo você aí também para deixar alguma coisa. E dizer para vocês o seguinte: se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está aqui também, a gente pode tirar a dúvida de vocês, mandar direct para a gente, tá? Sempre à disposição. Mas a resposta é mais básica do que vocês imaginam. É mais simples, tá? Do que vocês imaginam. Eu tenho certeza disso. Se conectem. Sim. Prestem atenção. Porque o básico, gente, quando bem feito, ele é perfeito. Então, não adianta a gente pensar no protocolo, no detox, na cúrcuma, no chá verde, se a gente não faz exatamente essas 4 coisas aqui que hoje a gente pautou muito aqui na nossa live, que é gerenciar as nossas emoções, o nosso estresse, dormir bem, ir ao banheiro e comer comida de verdade. Então, que o alimento seja o principal remédio da vida de vocês, é o que eu desejo para todo mundo. E que ele possa também ser a maior fonte de alegria. Porque comemorar já significa comemorar, né? Então, a gente pode ter alegria em comer, a gente não precisa ter culpa, a gente não precisa carregar esse fardo. É só a gente entender o nosso processo e aprender a fazer as melhores escolhas para nós mesmos. Entendeu? Então, essa tomada de decisão e essa caminhada precisa desses insights. Crença, mindset, tudo isso que eu falei. Isso é importante. E após isso, aí sim, aí a gente vai montar algo específico. Individual. Para quem é vegano, para quem não gosta de fruta, para quem não sei o quê. Aí a gente vai dentro do específico. Sim. Entendeu? Mas se não fizer o básico, o específico ele perde a força. Essa é a né? Então, assim, que seja isso que a Patrícia falou, né? Que o alimento possa ser o seu melhor remédio e é só uma fonte de alegria. Entendeu? A gente está aqui na vida para isso, né? E a gente precisa disso, né? Para poder caminhar e seguir. E não sabemos, né? Até quando. Então vamos aproveitar, né? E não ficarmos assim, no automático, né? Repetindo, infelizes e nos crucificando. Gente, não vale a pena. Chega, né? Não vale a pena. A vida já está tão difícil. Então, cuidem bem de vocês, cuidem bem da vossa saúde e prestem atenção, porque é esse o caminho, ok? Foi um prazer, obviamente, estar aqui com vocês. Enfim, a gente vai deixar gravado aqui e o importante é que vocês acordem, despertem para aquilo que vocês queiram, né? Para aquilo que vocês precisem, né? E é isso. Patrícia. Perfeito. Gente, muito prazer, viu? Foi ótimo estar aqui com vocês. Vamos acabar realmente quase no final. Não sei se travou. Não, travou não. A gente vai fazer outras lives, entendeu? Vamos fazer. E vocês podem deixar perguntas que a gente vai responder. Vai ser um prazer enorme. Está sendo a primeira de muitas, tá? A gente pode mandar, inclusive, temas para a gente que vocês queiram,
Isso tá? ajuda, até para ter Vocês podem um acompanhar no canal da direcionamento. clínica, tá? Tá num. Ô, querida, linda, doutora Vivina, né? Coisa maravilhosa, entendeu? Enfim, vocês podem acompanhar a gente nos canais, no Instagram. A Patrícia, ela vai estar dentro lá do site da gente. Ela também tem um Instagram para vocês acompanharem o Instagram dela. Vai ser um prazer enorme, tá? A gente construir essa relação aqui com vocês, onde a gente pode compartilhar aquilo que a gente já sabe que funciona, né? Tá Que é bom? isso que funciona, na verdade. É Tá isso, bom, Sil. gente. Muito obrigada Se pelo convite, inscrevam viu? nos nossos canais, viu? É isso. Boa noite para vocês. Beijo, gente. Boa noite.